Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar. Michael Rood, falando de Jerusalém, Israel. Profecia das festas do outono de Deus, capítulo final, episódio 26. Mar de fogo e bronze. Shalom, eu sou Michael Rood, no Jardim Opel, no Monte Moriá, em Jerusalém. No tabernáculo no deserto, existia um objeto enorme de bronze que ficava entre o altar do sacrifício e o lugar santo. Esse objeto de bronze foi feito dos vários espelhos de bronze derretidos dos objetos das mulheres de Israel. Bronze é um material feito pelo homem e apenas o bronze mais puro era usado para fazer espelhos. O objeto de bronze no tabernáculo foi feito com o bronze mais puro. O bronze foi purificado o máximo possível e depois colocado entre o altar e o lugar santo. Os artefatos de bronze foram cuidadosamente polidos de modo que os sacerdotes poderiam olhar nesses espelhos e ver se havia alguma imperfeição em sua aparência perante Deus. Eles eram obrigados a sempre olhar nos espelhos de bronze e julgar eles mesmos antes de ir e depois de voltar do altar. Eles tinham de lavar as mãos e os pés para que eles possam ser limpos antes dos serviços. Se o espelho de bronze mostrar que suas roupas estavam sujas, eles eram obrigados a trocar de roupa. Os trabalhos de bronze aqui na terra foram copiados do mar de fogo e bronze no céu. Em algumas versões da Bíblia, lemos o mar de fogo e vidro no livro de Apocalipse. Mas devemos lembrar de que o que foi usado como espelho nos tempos bíblicos foram bronzes purificados e polidos, o símbolo de julgamento. Ele pode refletir tanto purificação como vaidade. Se olharmos para o bronze e julgarmos nós mesmos agora, nós temos a oportunidade de limpar e preparar nós mesmos para os serviços. Se a gente se recusar a olhar para nossas próprias imperfeições e simplesmente ignorar a realidade, será garantido que um dia, no mar de fogo e bronze, nós lidaremos com esses mesmos problemas, mas naquela hora será tarde demais para a gente mudar. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde essa apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor foi gravado pelo Clube da Profecia. Isto é Estudo Bíblico 201. Agora, episódio final da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, o mar de fogo e bronze. Então, no mar de fogo e bronze, onde comparecemos juntos perante o trono de Deus. E é lá, no mar de fogo e vidro, fala aqui, que uma multidão que ninguém consegue contar. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus. E eles também, um outro grupo, cantam a canção do Cordeiro. Este servo de Deus, Moisés, o servo de Deus, e todos aqueles que esperavam ansiosamente a volta do Messias naquela época, cantavam a canção de Moisés. Em outros grupos de pessoas estavam aqueles também que receberam a volta do Messias. Eles cantavam a canção do Cordeiro. Os dois grupos se juntam em harmonia no mar de fogo e vidro. Era o plano de Deus desde o início fazer os dois grupos um só. No mar de fogo e vidro estamos que em seguida as portas dos Mishkan, do tabernáculo do testemunho, se abriam no céu, e os sinos de fogo, fumaça e trovões e relâmpagos, e eu olhava e via os 7 anjos que tinham as 7 pragas e fúria de Deus. E quando eles saíam do templo, um anjo gritou: nenhum homem entrará no templo no céu, até que as 7 pragas dos 7 anjos sejam derramadas na terra. Isso está em Apocalipse 15, 5. E um dia atrás do outro, durante os 10 dias de arrependimento, que são a expiação entre trombetas, as pragas da ira de Deus são jogadas na terra. Mas nós não estamos assistindo isso, porque nós estamos no mar de fogo e vidro. O mar de fogo e vidro no céu foi copiado aqui na terra, como o mar e os trabalhos de bronze, nos quais foram criados usando espelhos derretidos dos materiais de bronze das mulheres de Israel. Aquele bronze sem nenhum tipo de defeito, sem nenhuma imperfeição, foram derretidos e criaram objetos de bronze. E os sacerdotes, em seus trabalhos diários no monte do templo, eles iam perante esses objetos de bronze e olhavam eles mesmos antes de entrar e depois de sair do altar. Eles
checavam para ver se tinha algum tipo de respingo de sangue na roupa deles, se tinha algum tipo de cinzas que caíram nele. Eles se examinaram nesses objetos de bronze e julgavam-os ele mesmo. Se estivessem sujos, eles tinham de lavar suas roupas com água de purificação. Do mesmo jeito que Jacová falou no livro de Tiago 1:25, que cada homem que olha para a lei perfeita da liberdade é um homem que olha ele mesmo no bronze. A lei da liberdade. Liberdade significa o poder de escolher. E você tem o poder de escolher. Quando você olha naquele espelho de bronze e se vira e esquece que tipo de pessoa você é, que você tem algumas falhas, que você tem algumas coisas que precisam ser cuidadas. Você pode virar, esquecer e fingir que não tem falhas alguma. Mas se você olhar para aquele espelho de bronze agora e julgar a você mesmo, e se lavar com a água da palavra, e se limpar agora, então no dia de juízo, você não terá que lidar com isso. Se você julgar a si mesmo agora, então no mar de fogo e vidro, você não precisará lidar com essas coisas naquele momento. E é nesse mar de fogo e vidro que o apóstolo Paulo falou que o homem será julgado de cada trabalho que ele fez. Você estabelece a base, o tamanho da base você escolhe, mas tenha cuidado do que jeito que você constrói essa base. Se você construir com materiais de madeira ou de prata ou de pedra de ouro, naquele dia você saberá. E tudo vai ser julgado com fogo. Tudo que você tem feito para você mesmo nessa terra vai ser incinerado. E somente as coisas que você fez para Deus será deixado por toda a eternidade. São 10 dias de arrependimento. Quando olha e vê o que você tem feito e colhido, e percebemos que somente se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse plantado mais, se eu tivesse plantado melhores sementes, se eu tivesse irrigado mais, se eu tivesse trabalhado mais, eu teria muito mais agora. Mas é só isso que eu tenho e terá que durar por toda a eternidade. Esses são os 10 dias de arrependimento. Durante esses 10 dias, que é entre expiação e trombetas, nós não queremos nos julgar dizendo, se somente, porque naquela hora você não pode mudar nada. Agora, olhe nesse bronze, julgue você mesmo agora, porque fomos avisados que um dia, naqueles 10 dias, um grito sairá do trono de Deus, quando o sumo sacerdote proclamar novamente aquelas palavras, está terminado. Sua fúria que ele derramou na terra acabou. E quando ele sai do portão do tabernáculo no céu e pegar a sua armadura de bronze que protege o seu peito, nela está escrito, sumo sacerdote, nosso Senhor, nosso Messias. E ele fala que a todos aqueles que vencer, eu darei para eles uma pedra branca. E sobre essa pedra branca está escrito um novo nome, que somente aquele que recebeu saberá qual é esse nome. O que significa essa pedra branca? Essa é a pedra que representa absolvido. Não porque você não é culpado. Você foi absolvido. O preço foi pago por você. E quando você pegar aquela pedra branca e ver o seu nome nela, você sabe que esse é o nome carinhoso que o Senhor deu para você. Esse é o nome que o Senhor lhe chamará. E ele coloca o braço deles ao seu redor e fala, bom trabalho, muito bem feito. Nos próximos 5 dias, estaremos no mar de fogo e de vidro. Nestes dias, trocaremos de roupas e prepararemos para a bodas do casamento do Cordeiro. E essa é a palavra que o Senhor nos deu, dizendo que um rei fez um casamento para o seu filho. A princípio, a única coisa que ele recebeu das pessoas convidadas foram desculpas. E, finalmente, ele convidou todos para o casamento. E quando a ceia estava cheia de convidados, o rei saiu naquele dia e andou entre os convidados. Então, ele viu que um dos convidados não estava vestido com a roupa de casamento. Ele chegou a essa pessoa e perguntou, amigo, como pode ser que você está aqui e não está vestido da roupa de casamento? E fala aqui que o homem ficou mudo. Não havia nenhuma desculpa. Então o rei falou para os servos, amarra o pé dele e a mão dele e joga ele nas trevas. E haverá choro, pranto e ranger de dentes. Haverá um grande arrependimento sobre isso. Eu não acredito que o Senhor está falando que um dia o Senhor ficará tão atarefado jogando as pessoas para fora. Eu acho que ele estava claramente quando ele falou que não pense que você vai entrar no último minuto se você não tem feito nada.
Salvação é por graça. Recompensa é por obras. Não se engane sobre isso. Você não vai ter a mesma recompensa que o apóstolo Paulo, porque você leu e estudou uma carta que ele escreveu para alguém algum dia. Há coisas que Deus quer que façamos. Ele tem nos pedido que entreguemos nossas vidas no altar e viver para Ele. Este é o momento para fazer isso. Você não vai ser recompensado sentando no sofá, olhando para um sermão na televisão 1 hora por semana. Não vai ser isso que seremos recompensados, mas fazendo a sua vontade. Então, foi por isso que ele falou, não entre aqui com essa roupa fedorenta, procure limpar-se, julgue você mesmo agora, para que no dia de julgamento você não precise ser julgado. Então, o que está acontecendo agora? No final dos 5 dias, o que está acontecendo na terra, fala aqui que 3 espíritos de sapo saem da boca do falso profeta, da besta de Satanás, saem para enganar todos os exércitos do mundo, para se juntarem no vale de Medina, para lutar contra o rei dos reis, quando ele vier para pegar o seu trono. A gente, no momento, estamos na ceia do casamento do Cordeiro, e estamos vestidos de branco, que são os atos justos dos santos. E os anjos começam a tocar as trombetas para anunciar que podemos entrar para dentro do Meshkon no céu, o tabernáculo nos céus, no Monte Azul, no Mar Azul, dentro do trono de Deus, onde os 7 idosos uma vez comeram no Monte Sinai. Quando João viu isso, a hora de ser bem recebido para a ceia do casamento do Cordeiro, ele desmaia aos pés dos anjos. Ele não tem nenhuma força. Ele tinha de escrever todas essas coisas porque ele tinha de dar esse testemunho como testemunha do Messias. Mesmo assim, ele não tinha mais energia e ele desmaiou nos pés do anjo quando ele viu a honra de ser recebido para a ceia de casamento do Cordeiro. O anjo pega ele e fala para ele se levantar e não abaixar perante ele. Você vê isso? Porque isso é a testemunha do Messias. Você vai e fala tudo isso para todos. Você fala para eles que os olhos não têm visto e as orelhas não têm ouvido. Ainda não tem entrado dentro da imaginação do homem das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala para eles se prepararem. O Espírito e a noiva fala, entra, fique preparado, prepare a sua roupa, porque agora você vai saber que tudo valeu a pena. Enquanto andamos para o trono de Deus, e é lá que o Senhor vai pegar o seu copo, e cada um vai pegar o seu copo na sua mão, e o Senhor falará, eu tenho esperado por vocês por 2000 anos, a última ceia que eu tive com vocês, eu peguei o meu copo e disse, divide entre vocês, não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber disso no nosso reino, no reino do meu Pai. Eu não tenho provado nada desse copo, esperando por vocês. Agora, Lohaim, por toda a vida, por toda a vida. E quando ele prova aquele vinho pela primeira vez, e isso é quando as festividades da ceia do casamento começam. A ceia de casamento vai durar 7 dias, do mesmo jeito que tem sido através da história de Israel. Não 7 anos, mas 7 dias no Meshkon, o tabernáculo, no céu. E é no final daqueles 7 dias que não podemos ser descritos. Isso é que quando as cortinas da sala do trono de Deus se abrem e quando olhamos, nós vemos uma multidão de cavaleiros e cavalos brancos preparando para uma batalha. Porque é o último grande dia, é a festa de conclusão, também conhecida como a festa de Leviatá, e no 8º dia, que é o noivo e a noiva vão para a sua casa nova. E o Senhor grita, monte nos seus cavalos, nós vamos tomar a terra. E quando a gente sai da sala do trono de Deus e vamos para trás dessa coluna que está preparada para a batalha, é nessa ocasião que o Messias tira o seu manto e leva perante o altar e se molha com sangue, e ele coloca esse manto de volta, aí ele se veste, e do seu lado está escrito Rei do Reis, Senhor dos Senhores, e do seu lado do seu manto está escrito Yahweh, ou Yahvá, e ele fala, siga-me, observe, vocês não precisam lutar, prepare para isso. E os anjos falam, pássaros, prepare para comer a carne dos reis e capitães e homens importantes. Então, ele desce do céu com seu exército, e seu exército seguindo ele, uma espada sai de sua boca, e ele queima por completo todos os exércitos, e aquelas carnes se tornam comida de pássaros instantaneamente.
Aqui é a hora quando Michael pega uma corrente, enrola em Satanás e joga ele dentro de um abismo sem fundo. E ele fica lá por 1000 anos. E aqui está a festa de Leviatã, porque ela é chamada desse jeito, porque nos céus existe uma constelação que mostra Leviatã. Sua cauda prende 1/3 das estrelas do céu e as aves estão comendo a sua carne. Aqueles reis e capitães de grandes homens que se aliaram com Satanás, essa é a festa de Leviatã. A festa de conclusão, e nós viveremos e reinaremos por 1000 anos. Mas, mesmo assim, depois de alguns dias limpando-nos, até o dia 25 de Kislev, este é o dia de dedicação do templo milenar do Messias aqui na Terra. Essas são as coisas que estamos esperando. Isso é o começo do reino do Messias na Terra, onde viveremos e reinaremos com ele por 1000 anos. Do mesmo jeito que as Escrituras falam que nesse período de tempo que Satanás é preso por 1000 anos, e todos os povos que não vieram lutar contra o Senhor dos Exércitos virão para a festa de tabernáculos para adorá-lo todos os anos. E todos aqueles que se recusam a adorá-lo e não vier para a festa de tabernáculos, está escrito que não vai chover neles todo o ano. Então, novamente, o Senhor está falando, ou a gente faz as coisas do meu jeito, ou a gente faz as coisas do meu jeito. Seja o que for, vai ser feito do meu jeito. Porque eu estou reinando e você reinará comigo como reis e sacerdotes sobre toda a terra. E toda a terra ficará cheia com o meu conhecimento. E aqui fala que no final de 1000 anos, Satanás será solto por um pequeno tempo. Ele tem que ser solto. Ele tem que ser solto para completar a sua rebeldia. Está escrito que ele vai reunir um povo inumerável, Gog e Magog de novo, para tentar tirar o trono do Messias em Jerusalém. E fogo desce do céu e os elementos vai derreter como um calor fervente. E agora estamos chegando ao final da ressurreição. O final da ressurreição que Shaul falou, que todos nós seremos ressuscitados no nosso próprio tempo. Este é o tempo que ele destruirá todos os inimigos. Ele conquistará a grande morte, a morte, e todos aqueles que viveram nessa terra ficarão perante o grande trono branco no céu. Os livros serão abertos. Este é o tempo que Hitler, Mao Tse Tung, Carl Sagan e todos aqueles que dizem que são crentes, mesmo assim vivem uma vida totalmente miserável e longe de Deus. Eles matam pessoas usando os seus próprios critérios para manter os seus próprios poderes. E os governos do mundo vão estar perante o rei, e os livros serão abertos. Todas as pessoas que não estão escritas no livro da vida serão jogados no lago do fogo. E cada nome que está escrito no livro da vida, eles entrarão no novo céu e na nova terra. E aqui está o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Aqui fala que a nova Jerusalém vai vir do céu, vai vir de Deus, vir do céu. Uma cidade de ouro, de 3 quilômetros nessa direção, 3 quilômetros nessa direção e 3 quilômetros subindo até os céus. E fala que os 12 portões que as pessoas entrarão são as 12 tribos de Israel. Não há nenhum portão para os gentios, somente as 12 tribos de Israel. Não há nenhum portão para aqueles que odeiam Israel. Você entra na cidade através dos portões. Está escrito que Deus habitará com um homem, ele fará o seu tabernáculo com o homem, e viverá com o homem para sempre, para sempre, para sempre. Será um cumprimento eterno da festa de tabernáculos. E isso é a vida eterna. Que eles possam conhecer você, o único Deus verdadeiro, e o Messias que você tem enviado. Este é o propósito da vida eterna. E é daqueles que têm fome de justiça serão finalmente saciados. Cada lágrima será removida dos olhos. E nós habitaremos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.
Nosso trabalho não é tentar converter aqueles que não querem conhecer um único e verdadeiro Deus, que não querem conhecer o Messias, porque há aqueles que não querem conhecer a Deus e o pensamento de viver com Deus para sempre está completamente fora de cogitação para eles. Eles não querem nem saber disso. Nós temos que ferventemente ajudar aqueles que querem conhecê-lo, e informá-los que o Messias tem derrubado as paredes de perdição, que o separo, que os homens têm erguido para manter os homens isolados um do outro e do coração de Deus. Temos que informá-los que o nosso Messias derrubou os muros das regras e regulamentos religiosos, junto com suas doutrinas e mandamentos de homens, para que possamos servi-lo com um coração aberto e amável. E ele fez isso para nós. Os olhos não têm visto, os ouvidos não têm ouvido. Nem entrou mesmo na nossa imaginação de que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele tem nos dado em antecedência essa informação para que possamos saber que um pouco antes de acontecer uma das maiores catástrofes no planeta Terra, quando o dia do Senhor começar, no qual o sangue e o fogo, quando as colunas de fumaça subirem até o céu e escurecer a lua e o sol e as estrelas, quando o homem levá-lo à beira da destruição em sua rebelião contra Deus, os homens têm feito uma conspiração dizendo: nós quebraremos o nosso relacionamento com Ele, nós não seremos obedientes a Ele, nós não seremos presos por Ele, nós faremos as nossas próprias regras, nós faremos nossos próprios reinos. Deus irá sorrir. Ele vai lidar com eles em seus insultos. Está chegando uma época que nós temos que ser corajosos. Observe a festa do Senhor, especialmente a festa dos tabernáculos. Não ignore essas convocações, mas deixe as festas lhe encorajar mais e mais quando você ver o dia se aproximando. Quando você entende que a festa dos tabernáculos, que no final, a cada ano, é apenas um ensaio, procure comemorar ansiosamente esses dias. A ceia do casamento do Cordeiro, o novo céu e a nova terra. Encorajemos uns aos outros cada vez mais quando a gente ver esse dia chegando. Encorajemos uns aos outros quando você vê o dia chegando. Este é o final de nossa abreviação do nosso seminário sobre as profecias e as festas do Senhor. Por muitos anos eu fiz 20 horas por semana em seminários neste assunto e até mesmo um tempo dobrado percebi que é impossível comunicar a profundidade das festas do Senhor ou totalmente explorar seus acontecimentos futurísticos. Mesmo assim, eu espero que essa versão resumida vai te inspirar em toda a sua vida em celebrar as festas do Senhor e viver uma vida de acordo com o desejo do nosso Criador. Sabemos que você não vai entender todos esses ensinamentos só vendo uma vez ou até mesmo 5 vezes. Esta é a razão do porquê oferecemos todos esses seminários em DVD para o seu próprio estudo particular ou em grupo. Eu não estou sob nenhuma ilusão de que as festas do Senhor serão cumpridas exatamente do jeito que eu imaginei. Mas eu sei que as festas do Senhor são chaves para entender o cumprimento das profecias do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Você talvez veja circunstâncias diferentes e você tem todo o direito de sua opinião, esteja você certo ou errado. Mas eu certamente acredito que todos têm o direito de ouvir a minha opinião. E eu gostaria de lhe agradecer pelo tempo que ficamos juntos explorando as grandes riquezas contidas dentro das páginas das Escrituras hebraicas, desde Gênesis até Apocalipse. Vivemos em Israel, onde nós produzimos uma série de televisões, o Rude Despertar, que também está disponível em DVD, em inglês ou espanhol e em breve em outras línguas também. Nessa série, te levamos ao redor da terra de Israel para experimentar os relatos das Escrituras no próprio local onde as coisas foram acontecidas. Temos muitos seminários e ensinos individuais que foram gravados nessa terra antiga da Bíblia. E todos foram gravados onde os acontecimentos aconteceram. A conexão do Monte Sinai, por exemplo, leva você para a terra antiga de Midian, onde o monte verdadeiro do Monte Sinai foi descoberto. Nós também exploramos o fundo do Mar Vermelho, onde foram encontrados os corais que estão grudados nos que restou das carruagens do exército faraó.
Os mistérios das cavernas de Salomão levam a gente para a Babilônia Antiga, para explorar as origens do culto da adoração do Deus Sol e como o culto de Nimrod infiltrou todas as religiões do planeta, incluindo o cristianismo. Junte-se a nós no Golan Heights, olhando para o belo mar da Galileia, onde eu lhe darei a minha versão sobre o sermão da montanha, o sermão que poucos querem ouvir. Viajem com a gente para a sinagoga em Corazim, onde vamos sentar num assento de Moisés e compartilhar com você o que o Messias nos ensina a não seguir cegamente os líderes religiosos. Vem com a gente nos degraus do templo, onde lhe ensinaremos o calendário bíblico hebraico, e sentamos no campo da cevada, enquanto respondemos as perguntas sobre quem tem autoridade sobre você. E, por favor, não esqueça de visitar nosso site www.arudeawakening.tv, onde esses e muitos outros materiais estão disponíveis para aqueles que nos ajudaram a continuar o nosso trabalho e levar a palavra de Sião. Se esse seriado tem sido uma bênção para você e sua família, por favor, lembre de outros desse ministério que não têm nenhuma herança terrena, mas vivem para ensinar o povo de Jeová ao redor do mundo. Nossas vidas são um presente para você e vivemos exclusivamente dos presentes daqueles que são encorajados pelo nosso ministério e querem nos ajudar a enviar essa mensagem por toda a terra. Convidamos você a se juntar a nós para a próxima gravação de Um Rude Despertar. E até lá, eu sou Michael Rude de Jerusalém, desejando-lhe Shalom, paz. E eu vejo você quando a fumaça sumir.